Boa noite a todos, meu nome é Renato Nicolau, sou médium do LIS, Lar Irmã Zarabatana, com muito orgulho, com muita satisfação, e venho hoje, por mais uma sexta-feira, falar ao longo de todo esse tempo, mais uma palestra bastante interessante para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, e o tema hoje, o que é obsessão. É importante dizer que é um tema interessante para todos nós, já foi passado em outras vezes com outras abordagens, mas vamos nos concentrar hoje para pegar essa visão que eu entendo ser interessante para o nosso aprendizado, nós espíritas e nós simpatizantes do espiritismo. Mais uma vez, sugestões, dúvidas, críticas também, estamos abertos, conforme aí o nosso e-mail, que está aí no rodapé aí do YouTube, bem como também visitar a homepage do Lar Irmã Zarabatana, que tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo bastante proveitoso para todos nós, tá? Então, antes de começarmos, vamos fechar os olhos, deixar os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações e tudo que realmente possa tirar para podermos estar com a mente receptiva, o nosso espírito aberto para, de fato, aprendermos ao máximo na noite de hoje. Então, cada um faça a sua prece de uma forma silenciosa, em um minutinho, para estar harmonizado e aproveitarmos ao máximo a noite de hoje. Graças a Deus. Então, mais uma vez, satisfação de estarmos reunidos mais uma sexta-feira e vamos tratar hoje um tema bastante interessante e importante para todos nós. De fato, o que é obsessão? A obsessão, de acordo com o livro dos médiuns, é realmente a nossa grande fonte de ensinamentos, grande fonte para estudo. Não é só ler, é estudar, aprender várias vezes até entendermos os conceitos de fato. A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, tá? Então, não é algo esporádico, é algo constante, persistente, em que alguns espíritos, não todos os espíritos que fazem obsessão, logram adquirir sobre certas pessoas. E a gente também vai entender que certas pessoas são essas. Somos nós, somos nossos parentes, filhos, pais. Quem são essas pessoas que vão ser obsediadas? É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, obsessão é somente feita por espíritos inferiores, porque a influenciação, quando é negativa, feita por espíritos inferiores, é obsessão. Mas também, muitas vezes a gente pensa no lado negativo, mas também temos o quê? O contrário da obsessão, que é o quê? Os bons conselhos, são as boas orientações e a boa condução e inspiração feitas pelos espíritos superiores, que não nos dominam, não nos procuram dominar, mas nos procuram nos sugerir para caminharmos no caminho mais reto possível, moral, espiritual e ético. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perspectivas sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Tá? Eu já dei, não sei se foi início do ano de 2021 ou final de 2020, que foram influenciações espirituais sutis.
Quem não assistiu, por favor, procure no YouTube do nosso canal Lar Irmã Zarabatana, que tem uma palestra bastante interessante sobre essa parte sutil de influenciações. Só que eu falei não só as inferiores, mas também as influenciações na contrapartida também superiores. Então existem gradações, desde algo muito simples até realmente o que a gente chama de uma possessão, que é uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ok, gente? Vamos passar agora para o próximo slide para entender um pouco mais o que é obsessão. Um dos caracteres definitivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos, tá? Isso é uma característica bastante forte, né, da obsessão. Eles querem dominar, eles querem com força, com um tom muitas vezes de uma falsa superioridade, colocar esses conceitos para que estejamos meio sensibilizados e amedrontados com essas influenciações, com essas imposições desses espíritos inferiores. Maus é um termo um pouco ruim. Vamos botar em espíritos inferiores porque a maldade é algo transitório e que todos nós nos tornaremos um dia puros e perfeitos. E querem que nós sejamos obedecidos. E eles não sossegam enquanto não se satisfazerem daquela influenciação, né? E, gente, a parte espiritual não é tão diferente da parte material. Quantas pessoas tentam nos impor de uma forma até coercitiva, né? até maldosa, certas questões também na nossa vida carnal. A gente vê isso ao longo do tempo. Então, nada difere também, infelizmente, também da parte espiritual. Os bons espíritos nunca se impõem. Ao contrário, eles sugerem, gostariam muito que a gente fizesse, tem a máxima paciência, porque eu vou te dizer, nós ainda espíritos tão imperfeitos, cometemos erros sistematicamente, nós muitas vezes não escutamos, não queremos escutar e mesmo assim eles estão ali conosco, só que não nos impõem. É como um bom educador, é como um bom pai, um bom conselheiro, é aquele que tenta convencer, vai ali pela sua persistência, mas em momento nenhum impõe ou realmente faz algo mais firme para impor a sua vontade, tá? Então isso difere os espíritos imperfeitos, maus é um termo ruim, dos espíritos bons e mais chegados à perfeição. Dão conselhos e, se não atendidos, retiram-se. Vamos tomar cuidado com esse retiram-se. Não é que o bom espírito, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, nossos espíritos simpáticos, se a gente não escutar, que eles vão embora. Não é isso. Eles momentaneamente, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Tá? Por isso que eu falo, é uma dimensão completamente diferente do bom para o espírito imperfeito. Só que ele está sempre ao nosso lado. Só que ele entende e vai esperar um momento mais propício para voltar a esse assunto de uma forma mais assertiva, num momento que estejamos mais preparados para, de fato, compreender esses ensinamentos espirituais. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Quem diz isso é não só o Livro dos Espíritos, mas também o livro O que é o Espiritismo, capítulo 2, versículo 72. Tá? Então, é muito importante a gente entender a influência benéfica da influência maléfica que é dos maus espíritos. Mas sempre tem que entender isso. O nosso canal está aberto para algo bom e para algo ruim. Cabe a gente o quê?
vigiai e orai. Por que Jesus falava tanto vigiai e orai? Você tem que orar, é super importante. Você abre esse canal espiritual, você melhora a sua sintonia espiritual. Mas por que vigiai? Porque a gente, à medida que o campo nosso espiritual está mais aberto, é super importante a gente vigiar para o quê? Para não dar entrada, não dar brecha para maus espíritos entrarem no nosso campo vibracional, entrarem realmente no nosso campo de influenciações. Como na nossa casa, agora eu estou na minha casa. Eu faço o evangelho no lar, eu faço os trabalhos, eu leio o espiritismo. Eu estou orando, eu estou melhorando o meu campo vibracional. Mas eu também estou fazendo o quê? Eu tranquei a porta da minha casa, porque eu tenho que vigiar, porque senão podem entrar o quê? Não só ladrões carnais, mas o que eu estou falando é que, como a nossa vida, a gente também se vigia. Exatamente para o quê? Para a gente se resguardar frente a uma possível influenciação maléfica, tá? Então, vigiai e orai, porque também só orar é bom, mas não é o suficiente. Falando em oração e ação, também tem outra palestra muito interessante da nossa amiga Rose, também é médium aqui do Lar Irmã Zarabatana, que aborda também esse tema tão importante para todos nós. Quais são as causas de fato da obsessão? Aqui é um terceiro livro bastante importante, né? Aí do Pentateu, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, versículo 81. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influenciações perniciosas exteriores, então, por que a gente pega um resfriado? Porque a gente, de alguma forma, não vigiou corretamente, não manteve o nosso sistema imunológico da melhor forma, tivemos em contatos com vírus, bactérias, o que for, e ele, de alguma forma, adoeceu porque o nosso organismo não conseguiu, de fato, contrapor na quantidade e no tempo certo contra essa enfermidade. Em analogia, também o nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito imperfeito. O que isso quer dizer? Porque muitas pessoas, eu estou sendo obsediado, como se fosse algo injusto, como se fosse uma vítima. Gente, você é vítima somente porque você, de alguma forma, tem alguma imperfeição moral. Se você não tivesse uma imperfeição moral, você dificilmente daria brecha a uma entrada de uma obsessão. Então, a gente tem que tirar um pouco essa questão, coitado de mim, eu estou sendo obsediado. Gente, a gente deu brecha para isso. Então, vamos tomar muito cuidado para não botar sempre a culpa nos outros, porque a gente tem uma tendência, em maior ou menor grau, de sempre os nossos problemas arranjar o culpado. Qual é o problema da nossa vida? É o governante do Brasil, o governante do meu estado, é o meu chefe, é a saúde pública que não é mal dirigida. Claro, essas coisas influenciam, mas também o que a gente tem feito para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais digna? Será que a gente está fazendo o nosso melhor dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso convívio social? Muitas vezes não. Então a gente tem que tomar cuidado com essa vitimização, principalmente na obsessão. Nós somos vítimas dos nossos atos, nós somos vítimas das nossas imperfeições moral, que dá brecha para uma sintonia, para algum espírito ele de alguma forma ele influenciar negativamente a gente. Isso também vale para o bem. Se a gente estiver sempre orando, fazendo boas atitudes, boas
boas ações, a gente vai ter maior probabilidade de bons espíritos estarem sempre nos influenciando, sempre nos dirigindo, sempre nos intuindo para ações benéficas, para ações grandiosas. Então vamos ter sempre isso em mente. Existem sempre os dois lados, mas não vamos nos vitimizar frente a uma situação que nós mesmos criamos. Não só no nosso karma, não só na nossa vida passada, mas muitas vezes nessa vida. Quem tem 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos, quantas coisas boas já fez? Quantas burradas também nós já fizemos? Erros que, direto ou indiretamente, prejudicaram pessoas, prejudicaram famílias, prejudicaram trabalhadores. Então, de alguma forma, essas pessoas muitas vezes perderam seu emprego, perderam a sua confiança na vida, perderam as suas esperanças e, pela sua imperfeição, vão querer cobrar, vão querer, entre aspas, se vingar. Então não pense só que também, além de ser vítima, se você é vítima do seu passado, você também é vítima do seu presente, por todos os seus erros que você criou na sua vida ao longo de tantos anos de vivência, como acertos, como também erros, né? Como eu falei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como é que a gente pode fazer as gradações, né, da obsessão? Isso é de acordo com o Livro dos Médiuns, né? É já o quarto livro que nós estamos falando. Isso para quê? Para depois despertar, para você estudar um pouco mais da doutrina espírita. Então, o Livro dos Médiuns, capítulo 13, versículos 237 a 241, né? Perguntas, né? O que é uma obsessão simples? É uma ação inoportuna e desagradável, em que o espírito se agarra a uma pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Então, é uma obsessão simples. Vai ali pontualmente e coloca o quê? Poxa, aquela pessoa me fez algo errado, ou nessa vida ou na vida passada. Aí vai ali, faz algo inoportuno, vibra negativamente para a pessoa ter uma dor de cabeça, ou até mesmo influenciar para ficar nervoso e descontar na família, descontar em outra pessoa. Então são questões inoportunas e desagradáveis, que pode se fazer com uma vingança ou muitas vezes com uma brincadeira. Existem espíritos brincalhões que fazem o quê? Não, vamos aqui fazer uma brincadeira, vamos usar essa pessoa aqui para fazer um trote, como se fosse um trote virtual, né? Aliás, um trote espiritual. Como também pessoas que, de alguma forma, passam ideias negativas, passam ideias erradas. Então, é algo que vai lhe causar pontualmente alguma coisa ruim. Já a fascinação já é algo bem mais grave. É uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. Ele põe o quê? Ideias fixas, né? Sei lá, você me prejudicou, então assim, a vida não tem mais valor para você, cometa suicídio. Ele vai ali te perturbar constantemente, sistematicamente, para ter ideias fixas ruins. Olha, vamos fazer uma vingança com aquela pessoa que nos prejudicou. E vai ali, aquela ideia martelando 24 horas na sua cabeça. E a gente sabe que o espírito desencarnado, ele está o quê? Ele está muito, muito mais liberto, muito mais solto. Para o quê? Para ficar ali martelando essas ideias na sua cabeça. Imagens hipnotizantes, né? Vi para você aquelas imagens ruins, imagens para você fazer alguma vingança, alguma atividade muito ruim, mágoas, né? Fica ali martirizando você com mágoas, com fantasias, com coisas que nunca vão acontecer. Então são essas ilusões que esses espíritos vão estar ali martelando na sua cabeça.
Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsas virtudes. Muitas vezes ele vai até se apresentar como um amigo, entre aspas, seu, alguém que quer lhe ajudar a se vingar, porque a vingança é algo bom, é algo justo. E a gente sabe que não é algo bom, não é algo justo, mas ele vai usar de toda a sua malícia, algo realmente muito ardiloso, e vai o que? Envolvendo você nessas questões até você se conscientizar negativamente e ser realmente fascinado. É como ali como se tivesse ali um amor, né? E que tudo que fale para você, você acredita, né? Mas não é isso, né? Você tem que ter o seu livre-arbítrio, você tem que ter a sua consciência. Então, a pessoa vai envolvendo você para fazer dentro desse jogo, e você depois vai ser difícil você sair de toda essa cilada, né? E o terceiro e pior caso, né, é a subjugação. É uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e faz agir a seu malgrado. É uma pessoa já igual a uma marionete. Ele já vai fazer tudo o que o espírito mandar. Olha, agora você vai ali e vai brigar com essa pessoa até as últimas consequências. E a pessoa não vai nem pensar, a pessoa vai fazer o que essa voz obsessiva está ali subjugando você. Então, praticamente, é como a gente lê na literatura espírita, ele quase usa, mas não usa, o seu corpo como um instrumento da vontade desse espírito obsessor. A gente sabe que não tem uma incorporação, a gente não sabe que um espírito sai para um outro entrar, mas ele adere ao seu corpo espiritual, e praticamente atua junto com você, e você dá passagem a esse espírito fazer esse trabalho tão ruim. Então existem 3 gradações: obsessão simples, fascinação e subjugação, de acordo com o Livro dos Médiuns. Características da obsessão: os espíritos maus, né, os espíritos imperfeitos, pulam em torno da terra. Vivem, né, em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Tá? Então eles estão aqui mais próximos de todos nós. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. Então, ainda como é um mundo de provas e expiações, se um dia a gente quiser, e se um dia a gente lutar, e se a gente não lutar, a gente vai ficar para trás, para ser um mundo de regeneração. A gente já sabe que está em transição para um mundo de regeneração. Se vai demorar 3, 5, 10, 20, 100 anos, assista a palestra também no LIS, que a gente já deu uma palestra sobre isso. Eu só não sei se foi a Rose ou a outra, eu acho que foi a Rose. Também a gente vai entender essa transição planetária. Então, ainda aqui domina-se o mal. Então, a gente vai ter uma influenciação muito grande se a gente der brecha para essa influenciação espiritual. A obsessão com as enfermidades e todas as tribulações da vida deve ser considerado prova ou expiação e, como tal, aceita. Tá? Então a gente tem que entender isso. Quem tem um câncer, quem tem uma pneumonia, está doente. Ele não é doente, ele está doente, porque ele tem a possibilidade de voltar à ser são. Quem tem uma obsessão, ele está obsediado, mas não é um estado constante você ser obsediado. Então é algo transitório, ou seja, como uma doença. Você pode superar ela porque você está enfermo, e a gente pode usar isso como uma expiação e como algo proveitoso para a sua vida.
como muitas vezes pessoas ficam doentes após ser curado de uma doença, durante a doença refletiu mais sobre a vida, refletiu sobre as suas ações e melhorou o seu comportamento. E aquela doença foi até benéfica para ter essa chacoalhada que muitas vezes nós precisamos ter. A obsessão muitas vezes também tem que ver pelo lado bom. Muitas vezes a gente passa por esses momentos complicados para nos dar uma chacoalhada, para redefinirmos a nossa trajetória para o bem e para o melhor caminho moral e espiritual. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que o espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedentes existências, ou também nessa existência. Então há um link, tá? Não há obsessão do nada, há obsessão pela uma falha moral nossa, em que de alguma forma o obsediado manteve uma relação pessoal com esse espírito. Claro que pode ser uma falange, que esse espírito que teve esse débito conosco, ele use outras pessoas, outras falanges para fazer esse trabalho de obsessão. Mas há algo que é feito no passado, ou no passado dessa vida, ou no passado de muitas vidas, e é algo que tem uma relação pessoal, ok? Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Tá? Então ele quase está envolto, né, numa casca grossa, né, como se fosse uma membrana que neutraliza muitas vezes os bons, as boas vibrações espirituais dos espíritos superiores. Por isso, como quem está com uma doença, mas quem está com uma doença simples, quem está com um pequeno resfriado, ele vai o quê? Muitas vezes vai tomar um remédio, vai melhorar sua alimentação, vai ter uma boa noite de sono e vai ter um ou 2 dias depois vai estar, entre aspas, curado. Como também numa obsessão simples. Você melhorando a sua vibração, melhorando os seus pensamentos, o seu agir, a sua reforma íntima, você automaticamente vai tirando de sintonia esses espíritos inferiores e vai trazendo bons espíritos para junto de você. Porque o espírito obsessor também, ele não vai obsediar quem também não dá sintonia para ele. Mesma coisa, se uma pessoa bebe, um espírito obsessor que queira beber, ele vai usar a contrapartida fluídica desse espírito para beber com ele. Agora, se a pessoa parar de beber convictamente, o espírito vai tentar uma vez, vai tentar a segunda, vai tentar a terceira. Na quarta ele vai falar, não, esse espírito aí não bebe mais, eu não vou beber a contrapartida fluídica dele. Ele vai partir para outro. Por isso que é tão importante a nossa reforma íntima. Quando o espírito obsessor quiser obsediar você pela terceira, quarta, quinta vez, ele também não é bobo, ele não vai perder o tempo dele, ele vai procurar outra pessoa. Ele vai ver que não vale tanto a pena perder o tempo ali para aquele que não quer de fato fazer algo que ele está sugestionando. Por isso que é tão importante a reforma íntima e a melhora da nossa vibração, que a gente vai automaticamente tirando esses espíritos inferiores da nossa sintonia. Então eu falei algo mais simples, num mero resfriado, ou numa mera obsessão simples, né? Agora, vamos pegar o outro caso. A gente tem uma obsessão complexa, uma fascinação, quase uma possessão, ou a gente tem uma doença muito, muito difícil, como um câncer, uma pneumonia. Gente, por mais que você tome passe, você não vai tratar somente com passe coagulofluidificado um câncer. Vai melhorar em muito, mas também tem que ter um tratamento
especial para o quê? Para fazer um tratamento mais completo. Como também a pessoa só orar não vai ser o suficiente para uma obsessão muito complicada. Você vai ter que precisar de uma sessão espírita de desobsessão, vai ter que ter trabalho de outros centros, de outros médiuns, porque foi algo grave. Com uma doença grave, você procura ajuda externa. Uma obsessão grave, você procura uma ajuda externa. Ok? Então isso é muito importante para a gente entender que muitas vezes a gente vai precisar de algo maior para conseguirmos, de fato, nos melhorarmos. Fatores predisponentes para essa parte de obsessão. Tendências instintivas. Nós temos as nossas tendências instintivas. Então, por isso que nós temos que o quê? Nos conhecer. Quais são os nossos defeitos morais, espirituais? Quais são as nossas características morais e espirituais superiores? O que eu tenho de bom, eu tenho que crescer. Se eu sou uma pessoa caridosa, eu quero ser mais caridoso. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu tenho que tomar cuidado com o egoísmo. Se eu sou uma pessoa vingativa, eu tenho que tomar cuidado com a minha vingança. Lesões perispirituais, né? A gente tem, como tem o nosso corpo carnal, a gente também tem o nosso corpo espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso também são fatores predisponentes. Imperfeições morais é uma das principais. Nós temos imperfeições, então a gente tem que tomar cuidado e ir melhorando através da nossa reforma íntima. Estrutura psicológica da pessoa. É uma pessoa... Como é que é a estrutura? É uma pessoa receptiva a bons conselhos ou uma pessoa muito, como poderia dizer, muito teimosa, muito cabeça dura? Fica complicado, é uma estrutura mental da pessoa, né? E isso influencia muito, né? Educação familiar. Uma pessoa que tem uma educação familiar voltada para evangelho no lar, para a oração, para não só para a parte espiritual, mas para ter boas ações morais, espirituais, éticas, é muito importante, muito diferente se viver num ambiente familiar que não valorizam as questões morais, espirituais e éticas. Influenciação do meio, né? O meio que a gente vive não determina, mas ele influencia as nossas características, né? Tendências instintivas. De acordo com o livro dos Espíritos, questão 199A, sempre a gente linka às nossas obras doutrinárias. São observadas desde a infância, donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Então, muitas vezes a gente não entende, por mais que a gente eduque uma criança, poxa, por que ela se tornou esse espírito completamente diferente dos pais? Porque tem algo, um passado espiritual, algo instintivo do próprio espírito da criança, que nasceu com a criança aquelas características milenares, do espírito milenar. Então a gente tem que entender que as tendências instintivas, elas influenciam muito. Então, o papel dos pais é tentar sempre moldar a criança no seio familiar para diminuir essas tendências instintivas inferiores, como também as tendências instintivas positivas, os pais o quê? Ajudarem a desenvolver. Então, ser um espírito caridoso é já desenvolver a espiritualidade, já desenvolver a caridade, porque é um espírito que tem sensibilidade com isso. Agora, se for ao contrário, a gente tem que realmente o papel dos pais, né, e da família e dos amigos sempre conduzi-lo para o melhor caminho.
Lesões perispirituais, alterações da atividade mental, dessensibilização de pontos específicos do perispírito, seguidas de lesões que refletem no corpo físico, malformação congênita, distúrbios hormonais, distúrbio de formação da própria questão mental. Então isso, a gente sabe, né? Quantos livros a gente lê que quando o espírito desencarna, ele vai muitas vezes ter lesões perispirituais profundas, que muitas vezes nos hospitais espirituais consegue amenizar, mas aquilo fica gravado no nosso perispírito. Isso fica realmente muito claro. A alma ressurge, aí mais uma obra, né, de André Luiz, Ação e Reação, capítulo 19, página 260. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de desmedidas moléstias. Então, muitas vezes, o obsessor ele vai ver ali o perispírito, né? Vai ver assim, poxa, estou vendo aqui uma lesão perispiritual muito grande na sua cabeça, como se fosse uma bala. Aí ele vai vendo o quê? Que esse espírito suicidou com, infelizmente, um tiro de revólver na cabeça. Então ele pode aproveitar essa lesão para o quê? Falar, poxa, se ele já teve um suicídio numa vida passada, talvez seja uma brecha através dessa visualização dessa lesão espiritual para o quê? Para eu obsediar ele a continuar nessa vida e o que? Ter essa tendência ao suicídio. Então o espírito obsessivo ele é malicioso, ele é observador, ele provavelmente ele vai escanear você, vai realmente fazer uma análise muito completa para ver qual é a brecha que ele vai pegar em você. Imperfeições morais são comportamentos contrários à lei de Deus. O que são as leis de Deus? Lei do amor, lei da caridade, lei da destruição, lei do progresso, Livro dos Espíritos, questão 269. Então, quem puder, ao sair daqui, estude um pouco mais toda essa referência que eu estou colocando aqui, que é bastante interessante. O interesse pessoal, o apego às coisas materiais. Não é que as coisas materiais sejam ruins. Agora, o apego desacerbado, desmedido, que é algo muito ruim. O egoísmo, né? O grande mal. Daí deriva todo o mal. Livro dos Espíritos, questão 913. E desculpa, o interesse pessoal, né? O apego às coisas materiais, também é o Livro dos Espíritos, questão 895. O egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, né? A natureza é aquele instinto rasteiro, prendendo-nos à matéria. Livro dos Espíritos, introdução, capítulo 6, né? Então, o que a gente quer passar é isso. Eu fui obsediado. Qual o grau de egoísmo que você tem? Como é que está a sua questão de orgulho? A gente vive num mundo sensual. E essa sensualidade mal empregada, desvirtuada, é algo muito ruim, que nos tira o foco para as coisas boas. Transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. A gente pensa que não somente nas vidas passadas. Às vezes a gente tem uma relação de trabalho, tem uma relação familiar, muitas vezes a gente não sabe dosar, ou direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, às vezes a gente não sabe dosar esse poder, essa atitude que a gente tem. A gente acaba transgredindo as leis de Deus. Então as imperfeições morais também, os espíritos percebem isso e vão pegar essas brechas para aí encaixar uma obsessão. Estrutura psicológica, pessoas que revelam imaturidade de personalidade. Então é uma cancha aí para os espíritos imperfeitos pegar essa cancha e desenvolverem uma obsessão.
indivíduos portadores de neuroses, psicoses, fobias, né? Então, ele aproveita essa estrutura psicológica mais complicada e emenda aí, coloca, se tem neurose, coloca mais neurótico ainda. Se tem uma psicose, põe mais uma psicose para o quê? Para ser uma cancha aí, para desestabilizar moralmente, espiritualmente um colega, né? Um amigo, um espírito, né? Criaturas reprimidas, complexadas, inseguras, também são características que vão sendo aproveitadas nesse processo. Personalidades autoritárias, egoísticas, vaidosas, mentirosas, submissas. Então, todas essas características vão ser ali aproveitadas por espíritos obsessores. Por isso, percebam como é que é a sua característica psicológica. Porque uma característica aqui negativa pode ser a chave para a entrada de uma obsessão simples até chegar a uma subjugação, a uma possessão. Estrutura familiar. O Livro dos Espíritos, questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? É uma grande pergunta aí para a gente questionar. Os pais, qual a influência que eles têm? Então vamos lá. Eles exercem ou não? Então vamos ver aí a resposta da questão 208. Ao contrário, bem grande influência exercem. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então é a missão dos pais enquadrar aquele espírito imperfeito aí no trilho das bem-aventuranças, no trilho de ser um homem com H, né? H de honesto, H de realmente uma pessoa íntegra, de um homem integral de fato, tá? Então, quem é pai tem que compreender a sua missão e não deixar aí a vida, ele nasceu assim. Não, cabe a você fazer o máximo que você pode. Pode ser que você falhe por não ter conseguido atingir o que você gostaria, mas faça o seu melhor, porque o seu melhor será recompensado. E se por acaso esse filho não entender, talvez ele não entenda nessa vida, mas serviu de exemplo para próximas vidas. Nenhum conhecimento se perde. Todo conhecimento, todo ensinamento grava-se não só na nossa mente, mas na nossa consciência, no nosso perispírito. Então, achar que perder tempo, não perde, porque aquilo vai estar ali no inconsciente e um dia vai ser usado. Poxa vida, o meu pai me disse isso. Poxa, o meu avô me disse isso. E talvez um dia caia em si nessa vida ou numa próxima vida. Conhecimento nunca se perde. Educação familiar, o Livro dos Espíritos, questão 917, comentário. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, a educação é uma arte, como uma arte de tocar um violão, como uma arte de jogar o futebol com maestria. Então, você educar é uma arte. E se você não tem essa arte apurada, estude, se capacite, mas torne-se o melhor educador possível para você cumprir a missão que lhe foi designada. Influência do meio social. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível, tá? Então a gente estudou isso no Violetas na Janela ao longo aí de 2018
e 21. A gente viu lá, se não me engano era Ramiro, que até teve o seu convívio social e ele desencarnou aí por uma questão de vício. Quem não estudou, fica aí o capítulo, se não me engano, 17 ou 18, Violetas na Janela. Então vamos entender um pouco isso. Arrastamento sim, irresistível não. Então o meio, ele arrasta você, mas não é irresistível. Quantas pessoas, eu me lembro no colégio, tinha alguém lá que ia importunar um colega de classe. Dos 10, 8 iam naquele efeito manada. Um chegava, não, eu não vou me sujeitar a bater ou fazer mal a um colega. Você vê, da mesma sala, da mesma idade, do mesmo colégio. E dos 8 foram lá bater. Um falou que não ia bater, que não acha isso certo. E o outro, ao contrário, foi lá para separar os 8, até apanhando junto com aquele menino injustiçado, porque era mais fraco, estava ali, não estava muito ambientalizado naquele meio social. Então, de 10 iguais, 8 foram, um se manteve isento e um, ao contrário, foi lá ajudar. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. Então, para mostrar, porque se tivesse um problema, todo mundo seria contaminado por vício. Se tem um problema moral, todo mundo seria contaminado por mal. Mesma coisa, o problema do Brasil é corrupção. Sim, o problema do Brasil. Agora, se todo brasileiro fosse corrupto, acabou o Brasil. E a gente sabe que a grande parcela da população não é corrupta, senão o Brasil já teria ido para o buraco há muito tempo. Então tem que tomar cuidado um pouco com essas coisas. O meio, ele influencia, mas ele não determina. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, você está no meio, mas você, além de não se contaminar, você também tem que ser muitas vezes o fator para ajudar pessoas. Mas também cuidado, também se você não souber ajudar, você pode também se cair nesse buraco junto. Mas o que queremos dizer isso é que não é fatalismo o meio para designar a sua conduta. Quantas às vezes a gente tem aí uma família que parte da família vai para o tráfico de drogas e a outra, foi ser pianista, outro foi ser engenheiro, etc. E foi ter uma vida digna. A mesma família, no mesmo local. E teve visões diferentes, porque o meio influenciou a maioria, mas não influenciou todos. Então nunca põe a culpa no meio social. Porque o meu grupo... Não, você pode não participar desse grupo, ou o grupo pode fazer certas coisas que não sejam convenientes e que você não faça de fato. A adolescência, né? Eu acho que é um tema bastante interessante, né? Porque hoje nós já fomos adolescentes, mas tem muitas pessoas que têm filhos adolescentes, têm netos adolescentes. E sabemos que a vida mudou muito. Desde a nossa época já não era fácil, e agora, com tanta internet, com tanta liberdade ou libertinagem, fica bem mais difícil a gente controlar esses adolescentes. Então vamos ler o que o Livro dos Espíritos nos ensina. Questão 385. É a idade que o espírito está mais sujeito às influências, em razão das alterações hormonais, né, então é carnal, no veículo somático e das mudanças no caráter. É quando vai estar formando o caráter. Nesse período, o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então ele não é mais criança, que tinha uma influenciação muito grande e um controle maior dos pais, como também de influenciações espirituais, mas ele também não é adulto, em que já está mais consciente e mais capacitado com os ensinamentos da vida. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons. O que a gente quer dizer isso? Dê uma atenção especial à adolescência, porque é ali que vai estar formando
as características finais da sua personalidade, do seu caráter e da sua moral. E principalmente quem é pai, quem é tio, quem é avô, dê uma atenção especial e tenha um pouco de paciência, porque a gente sabe que também há uma alteração não só espiritual e moral, mas também alterações hormonais que a gente precisa saber lidar isso da melhor forma possível. Medidas preventivas da obsessão, né? Então a gente falou o porquê, como, quais são as causas e agora o que a gente pode fazer, né? Medidas preventivas para obsessão, medidas preventivas para o seu colesterol. É você comer menos gordura, tomar menos açúcar, fazer caminhada, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, etc, etc. E para a obsessão, né? Então vamos pegar o Livro dos Espíritos na introdução 6. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não fazer o mal. Então, primeira coisa, faça aos outros o que eles gostariam de fato receber. E todos gostam de receber carinho, compreensão, ser uma pessoa caridosa. Todas as pessoas gostariam. Então comece com a sua reforma íntima e fazendo a si e ao outro o que de fato tem que ser feito. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo com as suas menores ações. Então você não faça grande... agora eu vou a partir de hoje vou abandonar o meu trabalho só para me dedicar ao centro espírita e a rezar. Não é isso que a gente está falando. O que eu estou falando é que nas pequenas atitudes da sua vida, você está na casa dos seus familiares, dê bom dia, ajude nas tarefas de casa, seja mais educado, escute um pouco mais as pessoas mais velhas. Às vezes a gente não tem muita paciência, mas é importante isso. São coisas simples que a gente gostaria também que fizesse na nossa casa e também quando ficarmos mais idosos. Coisas simples. Você vai na rua, dê bom dia. Às vezes tem uma pessoa chateada, um bom dia, um sorriso, já quebra aquela atividade ruim. Estou falando ainda de fazer caridade, não. São coisas simples. Faça seu trabalho de uma forma digna, de uma forma honesta. Quanto bem você pode fazer para a sociedade, para a empresa, para a organização e para você mesmo. Comece com as coisas simples, que depois as coisas vão se engrandecendo. Emmanuel, Pensamento e Vida, né? Eu acho que é o 7º livro que eu estou referenciando, né? Capítulo 4. Prática do amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. A gente quer tudo ser servido. Agora vamos servir mais as pessoas. Vamos, em vez de ser ajudados, vamos ajudar mais as pessoas. Ajudar com o nosso tempo, ajudar com os nossos conselhos, ajudar em somente escutar. São coisas simples. Se temos bens materiais, a gente não precisa tanta coisa. Dê um pouco, porque às vezes o que você acha que é muito para você, que é pouco para você, pode ser uma camisa, um casaco que estava faltando para uma pessoa. Então não pense só na parte material, mas na parte também espiritual e moral. Nós temos muito a fazer. E desobsessão. Então temos coisas simples. Melhorar para não atrairmos espíritos imperfeitos. E quando tivermos com obsessão, né? Fazer o trabalho de obsessão é o quê? Primeira coisa, é reforma moral. Como uma vaca, está cheia de carrapato, pegou no pasto. Aí vai lá o pecuarista, joga o carrapaticida, mata os carrapatos. Foi bom? Foi ótimo, acabaram os carrapatos. Agora, se voltar para o mesmo pasto contaminado com carrapato, vai pegar de novo os carrapatos e vai ficar num processo sem fim. Então, mesma coisa, de nada adianta ir numa sessão de desobsessão
se não tiver a reforma moral, tanto do obsessor quanto do obsediado. Por isso que ali é uma conversa de convencimento para ambos os lados. Para o quê? Para a pessoa se melhorar. A pessoa se melhorar, a pessoa vai vibrar com outras coisas, vai ter outras questões mais importantes na sua vida. Conhecimento. Você tem que conhecer o que é uma obsessão para você se desobsediar. Assistência espiritual na casa espírita e no lar. Então tem que ter, como quem tem um câncer, uma doença grave, ele tem que ir a um médico. Quem tem uma obsessão grave tem que procurar ajuda na sua casa. E no lar é o quê? Fazer o evangelho no lar, orar, pegar bons pensamentos, chegar em casa, deixar os problemas fora, abriu a porta de casa, deixa os problemas lá fora e entra com uma mentalidade, com uma visão diferente. Muita prece. A prece abre o canal espiritual de todos nós. Passe água fluidificada. Evangelho no lar. Serviço aos semelhantes. Então são 2, 4, 6, 7 regras de ouro aí para a gente subsediar. Somente a sessão de obsessão é bom, mas não é o suficiente. Somente o passe é bom, mas não é o suficiente. Somente a reforma moral é ótimo, mas não é o suficiente. Mas a gente precisa da maioria dessas 7 regras de ouro para a gente se desobsediar e, principalmente, não ter uma reincidência de desobsessão, como um bom tratamento de pneumonia. Se você não fizer um bom processo, você vai ficar sempre, daqui a 3, 6 meses, vai pegar de novo um processo. Então você tem que fazer uma desobsessão completa, observando essas 7 regras de ouro. Então, gente, é uma pena, né? Acabou o nosso estudo na noite de hoje, mas é a grande despertar a curiosidade de vocês para estudarem um pouco mais. Pode fazer pergunta no e-mail aqui do nosso Lar Irmã Zarabatana, que a gente vai ter o máximo de prazer de tirar dúvidas de vocês, entendeu? Para sempre esse conceito estar muito bem sedimentado na mente de quem é espírita, ou de quem quer ser espírita, ou de quem é simpatizante pelo espiritismo, ou quem é um mero curioso, como alguns devem ser. Então a gente quer isso, que vocês entendam um pouco mais essa questão. E principalmente para quem é espírita, muitas vezes a gente vai ter uma conversas, né? Ah, meu amigo, você que é espírita, ou você que é médium, como é que é a obsessão, como é que isso ocorre? Você tem que estar com isso sedimentado. Como quem é advogado não vai entender pelo menos o básico das leis, o que é um direito constitucional, um direito civil, um direito trabalhista. Então também tem que entender um pouco quem é espírita, ou quem se diz espírita, entender um pouco a obsessão, que vão surgir oportunidades e a gente precisa estar com esses conceitos muito bem sedimentados. Mas, por favor, não pare por aqui. Estudem. Foram 7 referências bibliográficas, né, que precisamos aí entender, estudar e nos capacitar. Então, minha gente, termos agora a segunda parte. Estão todos convidados. É um outro link, né, um link no Meet, que a gente vai ter outra questão espetacular, que vamos ter preces para encarnados, desencarnados. Depois vamos ter um passe virtual muito bacana, muito bom, e fluidificação da água através da nossa radiação, mas isso também a gente pode ajudar através dessa sessão. Então, só coisas boas nessa noite tão iluminada de sexta-feira. Mais uma vez agradeço a atenção, espero ter contribuído com o tema e não pare por aqui. Paz e luz para todos e continuemos harmonizados, sintonizados com o plano espiritual. Um grande abraço e até a próxima, mas não esqueça, daqui a pouquinho a segunda parte. Um grande abraço, boa noite a todos.